Amados irmãos em Cristo, boa noite. Mais uma vez estamos juntos através desse meio de comunicação, esse vídeo gravado, a fim de que você possa participar conosco deste momento todo especial de culto em adoração ao Senhor. Nós estamos chamando esse momento de IPN em família, porque é um culto onde prestamos ao Senhor, onde você aí em seu lar, em sua casa, com os seus familiares, já deve ter feito a primeira parte, a qual foi mandado para você através da liturgia, de um roteiro de adoração deste momento. Então agora nós vamos orar e começar nossa leitura, nossa mensagem desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar-te graça, ó Deus, por esse momento que juntos vamos estudar, meditar em tua palavra. Suplicamos que teu Santo Espírito, que inspirou teu servo no passado, nos ajude iluminando nossas mentes, a fim de que o ensino que daqui se depreende possa tomar conta das nossas vidas e fazer diferença. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós agradecemos pela sua presença aqui nesta noite e todos os demais, mesmo não membros desta igreja, que estão nos assistindo também. Então vamos à leitura do texto que se encontra em Colossenses capítulo 1, versos 24 até capítulo 2, versos 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo que isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Meus amados, nós temos olhado para a palavra de Deus e Colossenses tem sido um livro muito especial. Nós temos dito para vocês que Colossenses é o livro onde Paulo nos fala a respeito de Jesus Cristo e de uma forma onde toda a ilusão de qualquer coisa errada nos é dissipada pelo ensino da palavra de Deus. O livro todo ele trabalha sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, em todas as partes. E nesse texto de Colossenses, capítulo 1, 24 a 25, não podia ser diferente, porque até agora nós temos visto que a carta de Paulo aos Colossenses, os primeiros capítulos, os primeiros versículos, ele tem tratado da supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas. Agora, ele fala também nesse mesmo capítulo da eficácia da sua atuação como Criador e como Redentor deste universo. Nós vimos que nos primeiros versos do capítulo 1, ele trata da supremacia de Cristo sobre tudo e todas as coisas. A eficácia da sua atuação como Criador e sustentador deste universo, assim como a sua atuação na execução do plano eterno da redenção dos homens perdidos. Nós já temos visto isso e Paulo trata disso de uma forma muito especial. Hoje, no capítulo 1, de 24 a 25, Paulo falará a respeito da missão que Deus lhe confiou e a mensagem que ele tinha que pregar. É muito claro como Paulo nos ensina sobre esse assunto. Meus amados, desde o início dos registros históricos,
o homem ele tem refletido sobre o significado da vida. Quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde vou. São filosofias mundanas que tentam constantemente dar resposta a essas dúvidas. E a cidade de Colossos, como nós temos mencionado a você, ela tinha os seus filósofos, ela tinha as pessoas que ensinavam várias coisas àquela igreja, várias coisas ao povo de Colossos. E aquela igreja corria o risco de ser infiltrada pelos falsos ensinamentos destas pessoas. Assim como acontece em todos os tempos, também em nossos dias, nas igrejas dos nossos dias, apesar de tanto tempo, nós continuamos sendo alvos de tantos ensinos heréticos, tantas coisas erradas, aos quais nós usamos a palavra de Deus como princípio para ter sabedoria e como combater estas heresias. Então, a partir do capítulo 2, que veremos posteriormente, outra ocasião, versículos 6 a 23, Paulo vai atacar de frente a tais falsos ensinos. Ele vai atacar de frente as perigosas e contagiantes heresias que nós encontramos nesse texto. E ele vai falar com muita exatidão como aquelas pessoas deveriam combater aquele ensino. Mas no texto de hoje, do capítulo 2, capítulo 1, nós temos duas coisas muito interessantes às quais Paulo nos leva aqui. Paulo fala no capítulo 1, verso 29 e no capítulo 2, verso 1, de grandes lutas que ele tinha por causa da palavra de Deus, por causa do povo de Deus. E você olha para esse texto e você percebe que algo nos chama a atenção, deve nos chamar a atenção nesse contexto. É muito pertinente no atual momento do mundo em que vive o Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, é que Paulo enfrentava um distanciamento social nesse momento da sua vida, um isolamento social. Aqui no capítulo 2, verso 5, ele diz que ele não podia estar presente com aqueles irmãos, mas ele estava em espírito. Ele estava preso em Roma. Nós já mencionamos isso em mensagens anteriores. E Epáfras, aquele fiel seguidor, fiel discípulo de Paulo, convertido uma das suas primeiras viagens a Éfeso, ele foi ao seu encontro e consegue encontrar Paulo lá em Roma e lá na prisão. Ele conta a Paulo o que está acontecendo com a igreja das regiões do Vale do Lico, das regiões da Frígia, não somente a sua igreja de Colossos, mas Laodiceia e as outras igrejas. Irmãos, nós podemos fazer uma associação com os nossos dias e percebermos que um terrível vírus estava sendo disseminado, não pelo contato físico de uma pessoa com a outra, não pelo ar, mas pelo engano mental, que é a pior forma de contágio, a nossa mente. Amados, nossa mente é o campo de batalha onde o inimigo quer nos derrotar. Por isso que você encontra textos que a palavra diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto. Da mesma forma, Paulo aos Romanos: sejam transformados pela renovação da sua mente. Porque na mente é o local onde nos encontramos com Deus. E Satanás sabe exatamente isso, e por isso ele tenta dominar nossa mente, tenta influenciar através dos ensinos falsos a nossa mente. Uma forma de gnosticismo embrionário, nós não sabemos qual era a heresia que aquelas pessoas estavam ensinando na sua totalidade, mas nós sabemos que aquelas heresias iriam causar grandes danos em muitas vidas. E Epáfras e os demais não sabiam como enfrentar e como se proteger, nem como imunizar os irmãos, as igrejas daquele tal vírus que estava chegando com muita força naquele local. Uma das coisas que eles afirmavam é que Jesus Cristo não era suficiente para nada. Jesus Cristo era uma simples emanação muito distante de Deus. Ora, toda a carne para esses gnósticos era má. Então, como é que Deus, podia ser o santo, como se pregava, podia habitar num corpo humano, num corpo de homem, como Jesus Cristo? Então, eles negavam a divindade de Cristo, negavam a humanidade de Cristo, e Jesus Cristo não era suficiente para salvar. Esse texto, Paulo nos mostra que havia uma mistura de legalismo judeu com misticismo pagão. Vocês sabem que naquela região foi infiltrado por um imperador muito antigo, um rei. Ele trouxe muitos judeus da diáspora, trouxe para lá
a fim de que essas pessoas se estabelecessem ali. E junto com com o legalismo judeu, com o misticismo pagão, então essas filosofias se incorporaram, ganharam força e estavam sendo ensinadas com muita propriedade para todas as pessoas ali por aquela região e na igreja. Bem, como é que Paulo trata dessa situação? A primeira coisa que ele vai fazer então, aquelas pessoas não o conheciam, nunca tinham visto, era diferente de uma carta como aos Efésios, aos Coríntios, quando as pessoas já tiveram um contato com Paulo, já sabia quem era Paulo. Então Paulo, a primeira coisa que ele vai falar aqui é a respeito do seu credenciamento. Quem foi que o constituiu apóstolo? Quem deu a ele esta condição de ser chamado apóstolo? Também ele vai nos mostrar o que ele sofreu para aceitar tal encargo. O que ele passou para ser o mensageiro desta palavra tão preciosa a qual Deus havia designado. Ele vai nos falar qual era a mensagem que ele tinha para receber de Deus, onde ele tinha recebido esta palavra. E a única forma de nos imunizar contra os problemas que essas heresias podem causar, estavam causando naquele dia. Meus amados, Paulo, então, ele declara nesse texto que está em constante luta. Do versículo 1, 29, 2, 1. A que luta ele se refere? Qual luta Paulo está mencionando? Para termos uma melhor compreensão sobre as lutas que o apóstolo Paulo menciona, nós precisamos considerar pelo menos um texto. E eu quero notar com vocês, eu quero ler com vocês, convido você a abrir o texto em 2 Coríntios, capítulo 12, e atentar para a leitura que farei dos versículos 1 até o versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 12, nos diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não o sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo, ele, nesse texto onde escrevendo aos Coríntios, defendendo o seu ministério apostólico, Paulo estava sendo taxado de um apóstolo de segunda categoria, talvez nem mesmo apóstolo, porque nem tinha andado com Jesus. Então Paulo, ele usa aqui a expressão para mostrar que Deus o havia revelado algumas coisas que nem aos outros Deus havia revelado. E esse texto então nos mostra, começa a nos mostrar o tipo de luta que o apóstolo Paulo está enfrentando. Para a nossa melhor compreensão, eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, a luta com ele mesmo. A luta que Paulo tinha com ele, consigo mesmo, é uma constante. Quase todos os livros ele nos leva a pensar sobre isso, especialmente a sua carta aos Romanos. Mas que luta era essa que ele tinha consigo mesmo? Meus irmãos, o ministério que Paulo recebeu do Senhor lhe trouxe muitas aflições, das quais ele diz que se alegrava. Eu me alegro nas aflições, mas não deixava de ser aflições. E quando nós lemos esse texto para você, em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, ele passa a descrever acontecimentos daquela experiência inesquecível, aquela experiência marcante da sua vida, há 14 anos, a qual ele não mencionava todas as vezes, mas nesse instante ele acha importante falar aos Coríntios, e aqui também ele vai se referir às consequências daquela experiência
para mostrar aos colossenses que ele era, quem ele era, e que realmente era um homem credenciado por Deus. Ele fala no versículo 1 do capítulo 12 de Coríntios que Deus o levou, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu. Ele não diz onde fica isso, mas ele diz que Deus deu visões a ele, e revelações especiais. E ele ouve palavras e ensinos sobre o mistério oculto por gerações. Era isso que precisava ensinar aos homens. O que ouviu, não as suas visões. Paulo, ele diz aqui que Deus lhe disse, olha, estas coisas são indizíveis. Ele dizia, estas coisas são indizíveis, não a ele em si naquele momento, mas Deus mesmo mostrava que não era o homem na terra, não poderia receber aquelas palavras com toda a tranquilidade. Ele já talvez não entenderia o que Deus quer falar. Se você pensar desta maneira como isto aconteceu, não é? Havia um problema muito grande para Paulo, porque seria impossível ele compreender este ensino aqui na terra, ou qualquer pessoa, e não se gloriar. Era impossível isso. E o apóstolo Paulo reconhece que Deus o levou ao terceiro céu. Ele falou de coisas às quais ele não teria condições como ser humano, nem ele nem ninguém, de não se gloriar nestas coisas. E era uma luta constante para Paulo. A luta para continuar humilde era constante, ferrenha. Então, seu próprio corpo torna-se um campo onde esta batalha se trava. O seu próprio corpo se torna um campo de batalha, e ele fala a respeito dos sofrimentos aos quais ele era submetido constantemente, com alegria pelo amor ao Evangelho. Vocês se lembram que quando Paulo, lá em Damasco ainda, cego, porque Deus lhe pedira de ver durante 3 dias, ele está naquela casa lá, e quando chega Ananias, enviado pelo Senhor, Deus fala a Ananias que ele deveria ir até lá e orar por Paulo. Paulo estava orando. Ananias titubeou um pouco, diz, mas Senhor, esse homem, nós sabemos quem ele é, o que ele está fazendo, o que ele veio fazer aqui. Aí Deus fala para Ananias, Ananias, vai lá, porque é necessário que ele testemunhe do Evangelho para muitos reis, muitos impérios, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer por amor ao Evangelho. E Deus estava cumprindo a sua promessa na vida de Paulo. Paulo percebe que seu corpo se torna um local de batalha constante, a batalha do orgulho, a batalha de tantas outras coisas as quais ele enfrenta. E Paulo sabia que se não fosse pelo sofrimento, ele se envaideceria. Tratava-se de um mistério oculto durante épocas, gerações. Nenhum outro homem teve conhecimento pleno antes dele. Os hereges, os gnósticos daqueles dias de Colossos, alegavam que ter um mistério que foi revelado somente para alguns iniciados. Mas eles não tinham nada, eram só falácia. Mas Paulo não, Paulo tinha um mistério revelado por Deus, ao qual Deus o levou aos céus para dizer a ele o que ele deveria dizer. E qual era esse mistério? Ele apenas nos disse que esse mistério ele é constituído desta palavra, que Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Esse era o mistério ao qual Deus queria que Paulo entendesse e pudesse pregar e ensinar sobre isso. Meus amados, esse mistério significava que Deus habitaria o corpo do homem. Que Deus não somente habitava, era o próprio Jesus Cristo corporalmente aqui na terra, era o próprio Deus na terra, mas que através do Espírito Santo ele habitaria no corpo do ser humano. Então, Paulo tinha que pregar esta coisa. Você pode imaginar os conflitos que ele poderia ter? Você se lembra quando Pedro foi à casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 11, lá na Cesareia? Ele estava orando na 3ª hora do dia, quando de repente apareceu uma visão para ele. Por 3 vezes um lençol cheio de animais, de animais todos os tipos, impuros e impuros. Deus disse para Pedro, ele estava com fome, Pedro, mata e come. E Pedro então, por 3 vezes disse assim, Deus, olha, eu nunca pus nada impuro na minha boca.
E por 3 vezes aquela voz lhe disse: Pedro, não chame de impuro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. Meus irmãos, Pedro, para evangelizar, apenas compartilhar a evangelho da graça de Deus, como ele o faz na sequência do texto, lá em Atos capítulo 11, ele precisou de uma visão celeste, uma visão que Deus mostrou para ele 3 vezes, que ele precisava ir com os homens que ali chegariam para falar de Cornélio, do seu grande amor, só para evangelizar. Mas, meus irmãos, Paulo, ele teria que dizer aos gentios, aos judeus, a todas as pessoas às quais ele evangelizaria, que Deus habita em vocês. Era muito mais que simplesmente ser evangelizado. Era ter uma convicção que Deus tabernaculava com as pessoas, que Deus, através do Espírito Santo, habita o coração do ser humano. E não somente do judeu, não somente do judeu, mas de todas as pessoas, dos gentios e judeus, e todas as vezes. Então, meus irmãos, Paulo, no capítulo 1, versículo 29, ele diz aqui para nós que ele, para isso eu me esforço, lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Ele se esforçava, ele tentava fazer todas as coisas para que os colossenses e os crentes aos quais ele pregava pudessem entender quem era Jesus Cristo e a preciosidade que estas pessoas tinham em conhecer a Jesus Cristo. Paulo declara que ele se esforçava, ele lutava. Esta palavra esforçar, essa palavra lutar, no original, arigonimosai, ela significa agonizar. É onde vem a palavra agonia. Era uma luta, era como os gladiadores, eles agonizavam pela vida numa luta. Paulo usa exatamente esse termo para dizer que ele lutava, ele se esforçava, ele agonizava pela igreja, ele sofria pela igreja. É uma forma figurada de Paulo dizer do seu sofrimento. Meus irmãos, Deus claramente chamou Paulo não para organizar a sua igreja, embora ele tenha dado diretrizes, orientações, como estabelecer uma igreja. Mas a igreja não precisava ser organizada, não precisava ter alguém que organizasse o reino de Deus. Precisava ter pessoas que agonizassem pelo reino de Deus. É isso que Deus faz conosco. Deus não nos chamou simplesmente para organizar, no sentido mais amplo, a igreja do Senhor. Deus tem nos chamado para agonizar pela igreja do Senhor. E aquele que não sofre pela igreja, faz a igreja sofrer. Eu tenho dito isso muitas vezes pela liderança, para os presbíteros, aos diáconos, de todas as formas. Aquele líder que não sofre, que não agoniza pela igreja, faz a igreja agonizar, faz a igreja sofrer. Então Paulo, ele luta contra si mesmo, contra a sua carne, porque ele sofre. Ele poderia estar num ministério onde ele não sofreria, mas ele fala que, em primeiro lugar, ele luta com isso mesmo, com a mensagem, a qual tão preciosa, a qual ele recebeu do Senhor. Quero dizer para aquelas pessoas: olha, Cristo em vocês é a esperança da glória. E essa revelação trouxe muitas dores, porque se não fosse pelo sofrimento que ele tenha passado, a luta que ele enfrentava consigo mesmo, quantas vezes ele teria se gloriado, e ele mesmo afirma sobre isso. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, essa constante luta não era somente com ele em si, com seus sentimentos, com a grandeza da revelação que Deus tinha lhe dado para se tornar-se humilde, mas era a luta constante pelos próprios tessalonicenses, pelos colossenses. E no capítulo 2, versículo 1, você percebe que Paulo diz assim: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por quantos ainda não me conhecem pessoalmente. Bem, Paulo deixa claro aqui que aquelas pessoas não me tinham visto face a face, não o conheciam pessoalmente, não tinham ideia de como era a sua aparência, e que era a mínima coisa isso aqui. Mas esta igreja foi fundada por Epáfras, aquele discípulo de Paulo. Foi quando Paulo ou estava em Éfeso ainda, ou logo depois da sua saída, expulso de Éfeso como ele foi, aquela igreja de Colossos veio a existir pelo ensino de Epáfras, como nós já temos visto anteriormente. Aquela igreja, Paulo não conhecia os membros daquela igreja. Apenas algumas pessoas, exceto algumas pessoas, Paulo tinha conhecimento. E até agora, ele tinha sido impedido de chegar até lá. E agora, meus irmãos, muito mais, ele estava preso. Ele estava naquele distanciamento social. E um vírus terrível chegando naquela igreja. Uma epidemia terrível chegando naquele local. E ele está impedido de chegar até lá. Mas ele não está impedido de orar.
Ele não está impedido de ensinar através de uma carta. Ele não está impedido de mandar que outra pessoa dissesse o que Deus gostaria que aquela igreja considerasse e aprendesse naqueles dias. Meus irmãos, a solução para enfrentarem o vírus destruidor não era o isolamento, não era qualquer coisa de não encontrar com as pessoas. Diferente do nosso momento, onde nós estamos isolados, estamos todos nós detidos em nossas próprias casas, nossos próprios domicílios. Naqueles dias, Paulo ele diz assim: olha, a solução para vocês, ela não é esse isolamento, mas exatamente o contrário, a aproximação, o aconchegar-se um ao outro em confiança, em fé e esperança. E aqui você olha no versículo 20, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, e sejam unidos em amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Meus irmãos, Paulo ele diz assim que ele se esforçava mais uma vez para que aquelas pessoas se sentissem fortalecidas. E esse fortalecimento os imunizaria do problema. E ele fala que essas pessoas deviam estar unidas em amor. Não é separadas em amor, eles deveriam estar unidas em amor. Tanto fisicamente, como a igreja naqueles dias podia se reunir, ele não podia, mas a igreja podia, mas também eles deveriam estar em espírito naquela situação. E nos diz aqui o texto que eles deviam fazer o que juntos? Crescer no entendimento, crescer no conhecimento, crescer não no sentimento somente de um para com o outro. É importante a igreja ter sentimentos carinhosos um para com as pessoas. Mas, meus irmãos, os nossos sentimentos mais puros, eles são oriundos do entendimento da palavra de Deus, do entendimento de como nos relacionarmos uns com os outros. Não é simplesmente por sentirmos ou deixar de sentir, mas é pelo conhecimento do entendimento, a fim de nós possamos conhecer muito melhor quem é Jesus Cristo. E Paulo, ele quer que aquelas pessoas conheçam o privilégio de conhecer o mistério de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Aqueles homens, os gnósticos, diziam: não, vocês precisam ter uma revelação especial, vocês precisam ter um conhecimento especial de Deus, e só alguns de nós conseguimos. Paulo diz: não, todos vocês, toda a igreja, é para todos os crentes, todos vocês cristãos de Laodiceia, de Colossos, Laodiceia e outros locais, todos vocês precisam conhecer quem é Jesus e tudo aquilo que ele é, o mistério de Deus em vocês. Versículo 3 desse texto nos diz: neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meus amados, Paulo está dizendo aqui para aquelas pessoas que eles precisam descobrir toda a suficiência para a vida, tudo aquilo que eles precisam para viver espiritualmente pensando, eles têm em Cristo Jesus. Eles não precisavam de ensino nenhum outro, eles não precisavam de mais nada, revelação especial alguma, não precisavam de profecia nova, não precisavam de nada. Eles precisavam apenas reconhecer aquilo que eles tinham em Cristo Jesus. Jesus Cristo era a suficiência de Deus para as suas vidas, e Paulo quer que eles conheçam, Paulo tem desejo que eles conheçam, que eles descubram estas verdades que está em Cristo Jesus. E neles, diz Paulo, que estão escondidos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. E é para toda a igreja, não é para alguns iluminados, não é para algumas pessoas somente, não é só para um pastor, não só para um presbítero. Toda a igreja deve conhecer a sabedoria escondida em Cristo Jesus, todos os tesouros que estão em Cristo Jesus. E quantas vezes nós temos essas ilustrações nos mostrando a preciosidade que é quando alguém recebe a palavra de Deus e descobre o valor que ela tem, a ponto de trocar todas as coisas para adquirir esta própria sabedoria. E Paulo, então, no versículo 24, ele faz um apelo àquelas pessoas, e lhes digo isso para que ninguém vos engane. Isto é, tudo que ele falou antes, que aquelas pessoas deviam se imunizar através desse relacionamento pessoal, desse crescimento constante, isso aí os ajudaria a não serem enganados. Paulo está dizendo a estas pessoas que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Aqueles homens sabiam fazer isso. Eles pavoneavam-se de todas as visões enfatuadas que eles tiveram. Paulo vai falar isso mais na frente. Eles afirmavam visões, coisas que eles tinham, revelações humanas e sem propósito algum, falsas. E Paulo então está dizendo: meus irmãos, eu estou dizendo isso para você, para que você não seja enganado, você se satisfaça plenamente em Cristo. E ali então você tem
Paulo nos ajudando a não ser enganados, a como sermos imunizados dos problemas de hoje. Irmãos, a única forma que nós temos de vencer as heresias, de nos fortalecermos, é estarmos unidos nos ensinos, é estarmos unidos no entendimento, crescermos juntos em Cristo Jesus. Por isso que é importante o ministério da igreja, a pregação da palavra, o estudo bíblico, a meditação, o seu culto doméstico, a palavra pastoral. Isso é muito importante, porque é através desse entendimento, dessa compreensão que o Espírito Santo vai acrescentando ao seu coração, é que você vai entendendo as heresias que estão chegando. Eu acredito que é perca de tempo tentar entender todos os ensinos falsos, todas as seitas falsas que existem no mundo para você se firmar. Paulo diz, olha, você precisa entender quem é Jesus, você precisa aprender a verdade sobre ele, você precisa se satisfazer nele, e aí você estará pronto para não ser enganados, porque quando você conhece tudo o que há de verdade em Jesus Cristo, você está apto para identificar qualquer falsidade que se aproxime, ainda que ela venha envolvidas em pacotes muito lindos, em presentes muito atraentes. Mas, meus irmãos, a primeira luta de um apóstolo Paulo, então, foi a luta com ele mesmo. A segunda luta que Paulo constantemente mantinha era com esses crentes, era com as igrejas, as quais não o conheciam pessoalmente, as quais ele tentava mostrar a responsabilidade que eles tinham de ensinar, e queriam que aquelas pessoas entendessem que esta mensagem era dos céus, era uma mensagem especial, não era uma mensagem inventada por sua mente, mas Deus havia lhe mandado fazer isso. E Paulo sabia que aquelas pessoas corriam o risco de serem enganadas, então ele lutava. Mas a terceira e última luta, que eu entendo que Paulo enfrenta aqui nesse texto com muito carinho, e muito parecida com a nossa situação de nossos dias, a luta de quem não pode estar perto daqueles precisamente aos quais ele ama. É uma luta. E Paulo queria tanto estar junto daquelas pessoas. Paulo tinha vontade, ele mesmo ir falar àquelas pessoas, como ele disse lá aos Coríntios, de outras cartas, olha, quando eu for aí, eu vou falar, eu vou fazer isso e aquilo. Paulo não tinha essa esperança, Paulo não podia fazer, e era uma luta, meus irmãos. Era uma luta poder imaginar, não estar perto daquelas pessoas a que dele precisavam, as quais eles ama. Ele estava fisicamente longe, muitos quilômetros distante, não tinha o veículo, não tinha um avião, um carro, era muito difícil chegar até lá. Epáfras mesmo sofreu muito para chegar até Roma. Agora, Paulo diz uma coisa muito importante, ele diz assim, em espírito eu estou com vocês. Eu estou em espírito com vocês, fisicamente eu não estou com vocês, mas eu posso orar, eu posso estar ao lado de vocês, e a minha autoridade estará com vocês. Em 1 Coríntios capítulo 5, no caso famoso de uma disciplina de um rapaz, de um homem, lá em 1 Coríntios 5, Paulo ele diz à igreja que a igreja deveria agir em disciplina, em amor, e disciplinando aquela pessoa, que ele estaria presente com aqueles irmãos, corroborando com aquela decisão, porque ele sabia ser de Deus. Então, meus irmãos, Paulo ele desejava tanto estar ali e não podia. Esses dias, quando eu vejo tantas pessoas, especialmente os avós, não podendo chegar perto dos netos, filhos não podendo visitar os pais, pais não podendo visitar os filhos, não é? E a igreja mesmo, nós temos saudades de estarmos uns com os outros, não é? E quantas pessoas têm passado por esse sentimento? Quando é que vai acabar isso? Quando é que a gente vai vamos nos reunir novamente? Irmãos, Paulo não tinha essa esperança. Ele não sabia nem se ele seria solto dali. Ele não sabia nem se ele voltaria em liberdade para conversar com aquelas pessoas. É verdade, ele vai ser colocado em liberdade mais tarde, mas não se sabe se ele volta a ver essas pessoas. E ele olha para aquela gente e diz assim, como eu gostaria de estar com vocês. Ele luta para estar ali. Meus irmãos, e essa luta ele levava de joelhos, né? Ele não tinha os braços para abraçar, para cumprimentar, saudar aquelas pessoas, mas ele orava por aqueles irmãos, ele falava a Deus a respeito aquelas pessoas. Epáfras chega no versículo 5 aqui desse capítulo e diz, porque embora eu seja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ver o quê? Ele ouviu o que Epáfras falava, ele ouviu a narrativa de Epáfras, contando o que estava acontecendo.
Bem, Epáfras deve ter dito: Paulo, apesar desses problemas, apesar destas coisas chegando lá, você tem que ver aqueles irmãos. Eles estão vivendo firmes, eles estão vivendo na esperança, eles estão vivendo em fé, firmes na fé, estão se comportando de modo digno. E aquilo, Paulo enche seu coração de alegria por um povo que ele nunca tinha visto, por pessoas que ele não conhecia, por pessoas que estavam firmes em viver em Cristo. E viver em ordem, como Paulo diz aqui, estão vivendo em ordem, e como está firme a fé. Viver em ordem aqui significa você manter as coisas de conformidade com os princípios da palavra de Deus, regendo sua vida orientado por esses princípios. Estar firmes aqui na fé não era aquela fé inicial, aquela fé que nos leva a conhecer a Jesus como Salvador, mas era aquelas doutrinas, aquele conjunto de princípios espirituais que receberam em Cristo, receberam de Epáfras aquele ensino e que eles estavam firmes. Eram termos militares, ordem e prontidão. Vocês estão em ordem e prontidão, eram dois termos militares que mostrava que, apesar das dificuldades que aquele povo enfrentava, era um exército pronto. Eles estavam prontos a fazer isso. Meus irmãos, nós não temos nos reunido nesses dias na igreja, mas eu tenho percebido, meus amados, através dos relatos que ouço, das coisas que fico sabendo, dos contatos, que muitos de vocês estão se reunindo através das mídias sociais, com os estudos bíblicos, com mensagens, com ensino, e vocês estão firmes. Nós louvamos a Deus por causa disso. Nós louvamos ao Senhor porque vocês estão unidos no Senhor. Apesar de não estarmos juntos nesses dias, nós sabemos que temos um exército pronto. Muitas vezes, irmãos, nós tivemos culto do dia de semana na igreja, na quarta-feira, às vezes 5, 10, 12 pessoas no máximo, não é? E nós tivemos que terminar com esse culto por uma razão muito simples. A falta de segurança no nosso local ali era muito grande. E nós resolvemos então não acabar por acabar. Nós resolvemos então aumentar a possibilidade. E os pequenos grupos foram aumentando. Meus irmãos, no ano passado, teve semanas que nós tivemos 70, 80, 90 pessoas reunidas em diversos locais. Nesse ano já começamos assim também. Tivemos que dar uma parada agora. Eu cuido de 2, 3 grupos, o pastor Ítalo de 2, 3 grupos, o Paulo Rogério mais um grupo, e tantas pessoas estão cuidando dos seus grupos. E nós temos 80, 90 pessoas reunidas semanalmente, buscando a Deus, orando, vivendo em ordem, firmes na fé, um exército pronto. O exército do Senhor, ele não precisa, irmão, se manifestar somente aos domingos, como nós imaginamos às vezes lá no templo, mas nós estamos firmes. Vai de chegar o momento onde todos nós nos encontraremos. Vai de chegar o momento onde esse momento vai nos ajudar a termos até mais saudades uns dos outros. Mas, meus irmãos, eu quero concluir deixando com você algumas questões. Em primeiro lugar, você consegue identificar os vírus que tentam infiltrar na igreja de hoje? Você tem prestado atenção? Meus irmãos, não precisa muito. Se você assistir meio programa da maioria dos cultos transmitidos ao vivo ou gravados nas televisões, você já percebe o tipo de ilusão, o tipo de heresias que tentam infiltrar em nosso meio. Você tem se preparado para enfrentar um desses vírus? Você sabe o que você tem ideia do que fazer? Eu vou comprar um livro que fala sobre isso. Não, meus irmãos, você tem uma escola dominical excelente, você tem uma igreja que ama a palavra de Deus, você tem pregação expositiva da palavra do Senhor, você tem acesso a ensino bíblico. Firme-se nisso, una-se em Cristo nisso, firme a sua fé e você estará pronto para fazer isso. Como se imunizar? O versículo 5 nos mostra que Paulo não podia estar juntos, mas nós podemos. Quando você pode, o que você faz para estar juntos? Você tem disposição de estar na escola dominical, levando seus filhos? Você tem disposição de estar no culto, nas manifestações culticas ao Senhor, mesmo dia de semana? Isso nos ajuda a enfrentarmos as heresias, os problemas que nos mostra agora. Meus irmãos, o distanciamento social de Paulo naqueles dias era terrível, porque Paulo não tinha nenhum outro recurso, além de uma pena e de um portador. Ele só tinha aquelas pessoas, não tinha mais nada. Agora, você e eu
temos desfrutado de um momento tecnológico tão especial. Nós temos todas as possibilidades de comunicação que ninguém teve neste mundo. Os homens mais especiais desse mundo não tiveram esse tipo de comunicação. O que você pode fazer? Você pode orar pelas pessoas. Você pode ligar para as pessoas. Você pode falar com as pessoas, escrever para as pessoas. Agora eu digo isso, não somente assim para o WhatsApp, não. Marque com alguém. O WhatsApp tem vídeo. Marque, ligue para alguém, dê uma chamada no vídeo. Meu irmão, quero ver você. Ore por aquela pessoa. Fale com ela. Ah, mas eu não conheço muito bem. É ótimo. Talvez nós tenhamos mais liberdade. Nós não vamos chegar na casa de uma pessoa, mesmo dentro da igreja, que nós não conhecemos. Mas você pode pegar o nome daqueles irmãos da igreja, temos listas que falam quem são aquelas pessoas, ligar para aquela pessoa, meu irmão, orar, falar com ele, e seria muito interessante fazer isso. Ligue para alguém dessa semana. Ligue para alguém dizendo que você sente falta dela. Ligue para alguém que você não vê faz tempo, conhecendo ou não conhecendo. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, mas diga para ela o que você está fazendo. Vamos disseminar isso. Vamos passar essas ideias, vamos nos ajudar. Estamos longe fisicamente, mas não espiritualmente. Mas nós podemos fazer muito mais do que até o próximo Paulo fez. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse momento de isolamento social, mas não espiritual. Estamos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graça porque a tua palavra é viva e eficaz e os ensinamentos que Paulo nos dá, que teu Espírito Santo ministra aos nossos corações nesta noite, nos ajuda a percebermos o valor da tua igreja, o valor da tua palavra, o valor do ensino bíblico, o valor, Senhor, da comunhão que temos em Cristo Jesus e especialmente o valor que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a total suficiência que há em teu Filho Jesus, a bênção de vivermos contigo e ajuda-nos a crescer no conhecimento, na graça do próprio Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos que nesta semana, ó Deus, nós possamos manifestar esta comunhão espiritual com as pessoas com as quais convivemos e que não estamos podendo estar juntos nesses dias. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação, do mundo que tem sofrido com esse vírus, ó Deus, tão terrível, o coronavírus, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, nos proteja, nos guarde, a fim de que os efeitos avassaladores desta pandemia não cheguem a ser tão grave em nosso país, em nossa nação. Guarda-nos, ó Deus, nós suplicamos. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para todos. Em nome de teu Filho oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as consolações, o conforto, o ensino do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas as quais você ama, sobre a vida da Igreja Presbiteriana de Natal, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa semana a todos.